leitura ou detalhe de conteúdo. Solto. Dia 4 de janeiro. Há uma antiga frase cristã: Crux est mundi medicina. A cruz é o remédio do mundo. Uma frase um tanto notável no sentido que sugere que a religião é um remédio e não uma dieta. E aí isso é uma interpretação muito específica, ele usou religião, mas em outros termos, né, que a gente vai ver muito a questão da cruz relacionada enquanto medicina, considerando não só uma linha de pensamento, mas que une as variantes, sempre eles vão falar da questão do que é o horizontal e o vertical, né? E quais são essas conexões aí. Então tem o que a gente já passou aí, que ele falou até da superficialidade de um jeito bem interessante, não como a gente entende só de superficial, mas da necessidade do que é superficial no sentido de horizontal, de perceptivo, de terra, e dessa conexão de terra, céu, de vertical, de transcendente, etc. Né? A diferença está, é claro, no sentido que ele fala, sugere que a religião é um remédio e não uma dieta. A diferença está, é claro, no fato de que o remédio é algo que se toma ocasionalmente, como a penicilina, enquanto uma dieta é uma alimentação regular. Talvez não devamos insistir nessa analogia, já que existem remédios, como a insulina, que algumas pessoas devem tomar o tempo todo. Mas há um ponto na analogia. Um ponto expresso em outra frase latina, cuja origem não é cristã, já que seu autor era Lucrécio. Tantum religio potuit suadere malorum. Tantos males a religião pode aconselhar. Não estou pensando tanto na exploração dos pobres pelo sacerdócio corrupto, nem nos óbvios males do fanatismo. Penso, em vez disso, na antiga metáfora budista da doutrina que é como uma jangada que atravessa o rio. Quando você chega à margem oposta, você não carrega a jangada nas costas, mas a abandona. Aqui há algo que pode ser aplicado não apenas ao pequeno número de pessoas que poderiam ter chegado à outra margem, mas à maioria de nós. Desenvolvendo um pouco a metáfora, se você vai atravessar o rio, precisa fazê-lo rápido, pois se você ficar perdendo tempo na jangada, a corrente pode arrastá-lo rio abaixo, em direção ao oceano. E assim você ficará preso na jangada para sempre. E é tão fácil ficar preso na jangada, na religião, na psicoterapia, na filosofia, usando outro símile budista. A doutrina é como um dedo apontando para a lua. E deve-se ter cuidado para não confundir o dedo com a lua. Muitos de nós, receio eu, chupamos o dedo apontador da religião para nos confrontarmos em vez de olhar para onde ele aponta. Sentados juntos para comer, eu lhe digo: por favor, passe o sal. Você simplesmente o faz e não há a menor dificuldade nisso. Não para considerar um método correto. Você não se dá o trabalho de se perguntar como, depois de apanhar o saleiro, você será capaz de se concentrar por tempo suficiente para trazê-lo até o meu lado da mesa. Não há diferença alguma entre isso e concentrar a atenção da mente para ver a natureza da realidade. Se você conseguir concentrar sua mente por 2 segundos, pode fazê-lo por 2 minutos. E se conseguir fazer isso por 2 minutos, poderá fazê-lo por 2 horas. Claro, se você quiser tornar isso terrivelmente dificultoso, pode começar a pensar em medir o tempo para cada ato seu. Em vez de se concentrar, você começa a pensar se está realmente concentrado. Há quanto tempo está se concentrando e por quanto tempo consegue continuar assim. Tudo isso é totalmente inútil. Concentre-se por 1 segundo. Se depois desse tempo sua mente se distrair, concentre-se por mais 1 segundo e depois outro. Ninguém precisa se concentrar mais do que 1 segundo, neste segundo. É por isso que não faz sentido medir o tempo para cada ato seu. Competir consigo mesmo e se preocupar com o seu progresso e seu sucesso nessa arte. É simplesmente a boa e velha história de facilitar um trabalho difícil
dando um passo de cada vez. Há talvez outra dificuldade. Nesse estado de concentração, de atenção clara e plena, o indivíduo não tem nenhum eu, isto é, não tem autoconsciência. Porque o que é chamado de eu nada mais é do que uma construção de palavras e memórias, de fantasias que não têm vida própria na realidade imediata. O bloqueio, o obstáculo que muitos de nós sentimos entre palavras e ação, entre símbolo e realidade, é de fato como querer comer um bolo e ao mesmo tempo comê-lo. Queremos satisfazer a nós mesmos, mas ao mesmo tempo tememos que se nos esquecermos de nós não haverá satisfação. Um entretenimento sem ninguém presente para entreter. É por isso que a autoconsciência é uma constante inibição da ação criativa, uma espécie de autofrustração crônica, de tal maneira que incomensurável. E prestem bem atenção na questão do conceito, tá? Porque em alguns livros, esse é um livro bem específico, ele está aqui dando uma atenção, um conceito específico para a autoconsciência. E ele está até relacionando com o budismo, mas tem outros livros do budismo que vai chamar autoconsciência com outro conceito, que algumas vezes é contrário a esse conceito. Então ele está usando a palavra. Mas é importante nesses casos, e principalmente porque está trazendo atenção aqui, ele vai falar alguma questão dessa questão da concentração, do limpar a mente de alguma maneira, não está tratando direto disso, mas são trechos de insights, né, que tem nesse livro do autor. Então, prestar atenção porque às vezes eles se contrapõem, mas o importante é o que ele está querendo ensinar, do que ele está querendo falar. Então, no caso aqui, nesse termo, fica claro que os termos de autoconsciência que ele coloca tem a ver com isso que ele falou ali, tá? Então, prestar atenção no conceito, a questão da memória, do eu, do símbolo e etc. É um estado de consciência mais baixo, está relacionado ainda com tudo que a minha relação com o outro, com o outrem, com o ambiente, etc. Em outros casos, quando usar esse termo autoconsciência, eles vão trazer, às vezes, até para tipo se dissolvendo o eu, né, que é o caso que ele está colocando aqui ele está falando não fazer autoconsciência, para dissolver o eu. Em outros casos fala autoconsciência, para dissolver o eu, né? Então, para entender o que ele está querendo dizer com isso. Então, nesses outros termos, que ele também fala autoconsciência, ele está em outro conceito para autoconsciência lá. Então, essa autoconsciência seria meio que essa clareza do eu estou prestando atenção em mim, né? Então, tipo, eu estou prestando atenção, sei lá, na minha respiração, concentrando em alguma coisa que eu estou fazendo e eu não estou divagando no passado, no futuro, num sistema de julgamento de alguma coisa, né? Então, autoconsciência. Aqui no caso ele fala, não tem autoconsciência, porque aqui ele tá, a autoconsciência, nesse caso, o conceito que ele está pondo é esse, olha lá, ó. Bloqueio, obstáculo, que sentimos entre palavra e ação, símbolo, realidade, etc. Tá? E é importante entender isso, porque o que importa no que eles estão passando, e principalmente porque eu vou separando, né, sempre com aquela questão do autoconhecimento que eu falei lá, né, ou de um alinhamento, que seria meio que a intenção principal do ser, quando a gente traz os títulos, eu vou falar sobre as questões, é o que ele está querendo falar. E ele vai usar palavras, e cada autor vai escolher essas palavras, né, de acordo com o que ele teve de referências e a assimilação que ele fez através de sistemas de comparação com todos os conteúdos que ele teve contato, né? Então, por isso, às vezes se apresenta. E aí, no caso, se for uma questão filosófica, se for uma questão, né, de discorrer sobre alguma coisa da linguística, tal, é importante, né, observar e falar, etc. Se for uma questão de autoconsciência, de autoconhecimento, de usar esse processo, ir por esse caminho é meio que distrair-se do processo, né? Então é importante entender o que ele quer dizer, prestar atenção no conceito. E lembrar disso que eu tô falando para mim não ficar divagando. Ah, não, mas tá vendo? É incoerente, porque aquele fulano falou autoconsciência é isso, o outro falou autoconsciência é aquilo. Né? Que usa conceito no mundo que vem dessa forma. A gente tem linguagem, a gente também tem em cada ser individual, né, os processos ali de aprendizado que eles vêm de um conjunto de conhecimentos que, por sua vez, eles são assimilados considerando também outro conjunto de fatores interferentes que vão gerar, né,
assimilações dentro de um sistema de comparação e às vezes com interferência de outros indivíduos nesse sistema de julgamento e valoração. Então aí o entendimento, digamos, de cada um é de um jeito para a palavra, e aí ele vai usar a palavra para tentar conceituar alguma coisa. Então o que importa ali é o que ele está querendo dizer. Então nesse caso, ele está falando a gente vê muito nos termos até dos próprios títulos do budismo, na autoconsciência como uma coisa benéfica de não ser isso, de não ficar lá, né, como um bloqueio, obstáculo ali, divagando palavras, ação, símbolo, realidade, etc. Aqui ele está falando outra coisa, tá? Ele está falando para não ter essa autoconsciência, porque ele está entendendo ali que ele está usando essa palavra, né, como representativo de tentar sair desse sistema. Basicamente seria o que a mente fica ali fazendo, o sistema de julgamento, valoração, comparatório, e aí distraindo. Né? Então, então ele põe aqui o foco para manter a concentração plena e pura, direcionada a algo. Né? Então ele põe, por isso que a autoconsciência é uma constante inibição da ação criativa, uma espécie de autofrustração crônica, de tal maneira que, incomensurável, a magnitude do mundo ao qual nosso destino está vinculado aumenta mais do que diminui nossa importância. Parece que a natureza tem pouca consideração pelos indivíduos, pode deixá-los morrer aos milhões como se nada importasse. Mas o valor reside na qualidade, não na quantidade. Uma ervilha pode ser tão redonda quanto o mundo, mas no que diz respeito à redondeza, nenhum é melhor do que o outro. E o homem é em si mesmo um pequeno universo. A organização de sua mente, de seu corpo, é tão complexa quanto a organização das estrelas. Podemos dizer então que governar o universo de um homem é menos importante porque seu tamanho é diferente? Trecho de leitura para o dia 4 de janeiro.